Reforço do Fluminense pode ganhar chances em breve na equipe. Além disso, o Renato Gaúcho falou um pouquinho sobre a situação do Thiago Silva, levanta preocupações no Fluminense. Também tem negócio fechado, o ex-tricolor tá fechando com um clube aqui do Rio de Janeiro. E ontem, além do profissional, teve dia de Flu lá em Xerém, 3 vitórias do Flusão. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O Fluminense venceu o Santos por 1-0 com aquele gol salvador do Samuel Xavier no final da partida. Um lance, aliás, o Fluminense deu muita sorte, né? Aquela jogada como um todo, a impressão que eu tenho da jogada é que o Fluminense tinha realmente que ganhar aquele jogo. Teve até uma ajuda sobrenatural, né? Porque o primeiro lançamento bate no Bernal, o Arias consegue salvar, sobra no Samuel Xavier, o Samuel Xavier chuta, desvia no zagueiro, morre no fundo das redes, né? 2 cagadas, falando português, claro, que o Fluminense consegue na mesma jogada para sair o gol. Aliás, teve toda aquela polêmica do Samuel Xavier com o Neymar durante todo o jogo, o Neymar bastante irritado, pegando pilha com o Samuel Xavier, né? Querendo arrumar confusão com ele, acabou se ferrando, porque no final do jogo o Fluminense vence a partida por 1-0 com o gol do Samuel Xavier. E a sensação que eu tive vendo a partida é que o Fluminense conseguiu dominar muito as ações do jogo. O Santos teve poucas oportunidades de agredir o Fluminense, mas a gente teve uma dificuldade muito grande no terço final, ali na questão criativa, de fato a gente chutar em gol do Santos, criar chances claras de gol aqui para o Fluminense nessa partida, por mais que a gente tenha mais posse de bola, domínio das ações, etc e tal. E aí o Wilson Forte, nosso repórter aqui da Central Fluminense, na coletiva de ontem do Renato Gaúcho após a partida, perguntou justamente sobre isso, sobre o setor de criação do Fluminense, perguntou da atuação do Lima por ali. Se liga aí na resposta do nosso treinador. Boa noite, Renato. Wilson Forte da Central Fluminense. O Fluminense fez um jogo dominando as ações da partida, teve mais posse de bola que o Santos, mas encontrou um pouco de dificuldade na criação das jogadas. Está jogando com o Lima, que não é da posição exatamente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a atuação do Lima, esse momento que você está vivendo com o Ganso ainda um pouco fora de ritmo, sem o Renato Augusto, a chegada do Lescano. Eu queria que você comentasse sobre o seu setor de criação nesse momento. Porque eu conhecia bem o Lima, é um jogador que faz como segundo atacante, volta para ajudar em termos de marcação, principalmente porque a gente não tinha o Ganso nesse jogo, né? Então é lógico que você não pode comparar a criação do Lima com a do Ganso, mas o Ganso tem a qualidade do passe, a qualidade de saber jogar, bonito inclusive de ver o Ganso jogar. O Lima é um cara que ajuda mais em termos de marcação, mas é importante ter esses dois tipos de jogadores, até porque um não vai conseguir jogar todos os jogos. Então, o Lescano é um jogador que, como eu falei, eu ainda estou observando durante os treinamentos, as características certas, entendeu? Para daqui a pouco também, como ele teve na última quinta-feira a oportunidade, daqui a pouco tem a oportunidade para ele também. Tá aí então a declaração do Renato Gaúcho, né? Ele faz essa diferenciação do estilo de jogo do Lima com o Ganso. Ele fala que o Lima ajuda mais na marcação, mas assim, o Lima é um meio-campista, tá? Mas eu não gosto do Lima como esse cara cerebral, responsável pela armação do time. Eu acho que o Fluminense sente muito, a gente vê nos jogos, né? A capacidade criativa do Fluminense cai muito. E aí, assim, claro que eu não vou comparar com o Paulo Henrique Ganso, que é outro nível de jogador, mas outras peças que podem fazer aquele setor, por exemplo, como o John Arias jogou por dentro com o Mano Menezes, eu acho que a gente conseguia criar mais do que com o Lima ali. Eu gosto do futebol do Lima, tá, gente? É um jogador que eu já defendi aqui algumas vezes, até a galera que reclama comigo aqui, fala, pô, que futebol é recebendo o Lima, mas eu gosto, eu acho o Lima um jogador útil, um jogador que, pro elenco do Fluminense, não pode ser titular, mas pro elenco do Fluminense é uma peça interessante, mas ele pra mim é o típico meia coadjuvante. Ele precisa de um meia mais cerebral, como o Ganso no time, para ele ser um coadjuvante e ajudar esse cara. Agora, quando ele se torna esse protagonista, esse responsável, acho que o time sente muito essa falta de criatividade, vamos botar assim, do próprio Lima. E aí o Renato fala sobre essa questão, compara com o Ganso, né? Fala de 2 tipos de jogadores. É declaração muito política do treinador, né? Não vai falar mal do Lima, né? Também exalta o Ganso e tudo mais, fala de características diferentes e que é importante ter os dois no elenco. E aí no final ali ele fala um pouquinho sobre o Lescano, né? Ele deixa claro que está observando ainda, que não conhece tanto o jogador,
está observando nos treinos para entender um pouquinho mais a característica do meia paraguaio que o Fluminense recentemente contratou junto ao Libertad lá do Paraguai. Lescano chegou a entrar no segundo tempo do jogo contra o San José, mas até agora com a camisa do Fluminense ainda teve poucos minutos, né? Lembro dele entrando contra o Fortaleza, entrou contra o San José também, deve ter entrado no segundo tempo ali contra o Once Caldas, assim, de cabeça agora, não tô lembrando, mas sempre entrando no segundo tempo, pegando poucos minutos, não teve ainda uma partida para começar como titular. Renato fala que tá observando ali o jogador, principalmente nos treinos, né, que é onde o técnico começa a conhecer mais a fundo. Ele, na verdade, no início ele ainda fala, né, o Lima eu já conhecia muito bem, claro, o Lima jogava aqui no futebol brasileiro. Eu acho que o Renato chegou a trabalhar com o Lima no Grêmio, o Lima é da base do Grêmio, né? Então acho que ele já chegou a trabalhar com o Lima lá e tal, então assim, já conhecia um pouquinho mais, mas mesmo que não tivesse trabalhado, né? Tá no futebol brasileiro, tá de perto, joga contra toda hora. Lescano lá do Paraguai, no Libertad, o conhecimento, né, tanto do treinador quanto da gente aqui como torcedor para avaliar o jogador é um pouquinho menor. Então os treinos são o momento ideal para ele entender a característica do Lescano e entender o que ele pode entregar. Então assim, eu acho que esse momento, tá, gente? O torcedor do Fluminense, naturalmente, ele vai ter uma ansiedade de ver o reforço que chega, vai ter a ansiedade de ver mudanças no time. Aliás, o Lima tem sido muito criticado quando tá jogando ali por dentro, então assim, vai criar aquele anseio grande da torcida de, pô, não, tem que tirar o Lima, bota o Lescano, quero ver. Mas, cara, esse processo, eu sempre bato nessa tecla, tá? Bernal, por exemplo, fez uma grande partida ontem, já tinha jogado bem contra o San José, mas será algo até que eu, durante o jogo, tava conversando com o Wilson, né? O jogo contra o San José, pra mim, não é muito parâmetro. O Bernal foi muito bem, mas assim, eu não tava usando muito como parâmetro. Mas o Bernal ontem entrou muito bem contra o Santos, já é, pô, um time da Série A e tudo mais. Mas é um cara que, assim, ano passado, o Bernal oscilou muito. E tinha até gente falando, não, o Bernal não serve, não presta, não joga nada. Cara, é adaptação, é um jovem jogador que vem de outro país, não fala português, é uma outra cultura, uma outra maneira de jogar futebol, enfim, é tudo diferente. Com o Lescano não é diferente, com o Lavega não é diferente. Então assim, esse processo de adaptação tem que ser um pouquinho mais cauteloso, até para não queimar o jogador. Que aí começa a jogar o Lescano aí pô, faz 2 partidas ruins, a torcida naturalmente vai cair em cima. E assim, e isso eu não tô reclamando da torcida não. É o papel do torcedor. O torcedor quer ganhar o jogo. O cara tá ali em campo, ele tá ganhando salário pra isso. Se ele não tá conseguindo fazer o que se espera dele, a torcida vai criticar normalmente. Então, assim, esse trabalho de gestão é do treinador. O treinador tem que saber gerir pra botar a melhor equipe em campo e também pra conseguir aproveitar o melhor dos seus jogadores. Então, eu acho que a postura do Fluminense nesse momento com o Lescano tá correta. Com o Lavega também, tá? O Lavega ontem acabou não indo pra partida, teve febre muito alta, né? Tava gripado, acabou sendo cortado. O Paulo Baia ficou no banco de reservas. Mas com o Lavega também, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tranquilidade pro jogador ir entrando, vai ganhando seus minutos com calma, porque virando titular, a pressão é muito grande, porque a gente quer o resultado, naturalmente, né? O torcedor quer ser feliz, quer gritar, é campeão, quer comemorar vitórias. Então, o cara tem que estar pronto para entregar esse desempenho. Eu enxergo dessa maneira, quero saber a sua opinião ligadinha aqui na Central. Concorda com a minha análise ou discorda? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E ali no final do jogo teve um lance do Thiago Silva com o Neymar, o Thiago ficou um pouco ali com a mão na coxa, levantou uma preocupação na torcida tricolor, o Renato Gaúcho falou sobre isso na coletiva. Só deixa eu rapidinho, eu vou colocar na tela clara a declaração do Renato, mas deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor, sempre ligadinha aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, pro Da Mata, de Petrópolis, pro Benedito, de Lavras, em Minas Gerais, pro Milton, de Ipanema, em Minas Gerais, e pro Jorge, de Santa Rita, de Minas. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense e o convite tá mais do que reforçado, tá? Você quer que a gente mande um abraço, um salve e cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando, beleza? O lance lá do Thiago Silva com o Neymar causou alguma preocupação, o Thiago Silva com a mão na coxa e tudo mais. E aí, assim, o Thiago Silva terminou a partida, tá? Conseguiu jogar até o final do jogo, não foi substituído, mas causou ali uma preocupação no torcedor do Fluminense. E o Renato Gaúcho falou na coletiva sobre a situação do zagueiro e revelou que ele vai passar por exames. Se liga aí na declaração do treinador. Quanto ao Thiago, eu segurei ainda a última substituição, aí nós fizemos o gol, aí eu já tinha queimado a 5ª substituição, foi no lance, acho que com o Neymar lá dentro da área. A gente tem que esperar 24 horas para ele fazer o exame, para ver o que aconteceu na perna dele, tanto é que
foi na coxa. Eu pedi para ele, nos últimos 2 minutos, 1 minuto, eu troquei com ele, com o Thiago, por causa da velocidade que ele estava sentindo a perna, coloquei ele de volante, coloquei o Thiago na zaga. Mas aí agora tem que esperar 24 horas, ele vai fazer o exame. Espero, né, que não seja nada grave, mas somente o resultado do exame que vai nos dar essa resposta. Tá aí então o Renato falando, né? E um detalhe aqui importante, né? Ele falou que inverteu o Thiago Santos com o Thiago Silva ali nos 2 últimos minutos por conta da questão da velocidade e tudo mais. E aí um detalhe, né? O Renato chegou a falar no primeiro jogo dele ali, que conversou com o Thiago Santos. O Thiago Santos pediu para jogar de zagueiro, né? Disse que prefere jogar de volante só em último caso. Mas ontem acabou sendo um desses últimos casos, né? O Nonato não estava disponível para o jogo por conta do acordo entre Fluminense e Santos no empréstimo dele. O Nonato vai renovar com o Flu, mas por conta do contrato de empréstimo, ele não pode. O novo contrato não está registrado, mas de qualquer forma, mesmo que tivesse, ele não pode jogar contra o Santos por conta daquele acordo de cavalheiros que os clubes fazem, né? Ele pertence ao Santos, então ele não joga contra o Santos naturalmente. E aí o Renato optou por não levar o Wallace Davi, ou até o próprio Thiago, que foi relacionado no último jogo. Então tinha um volante a menos no banco, né? Colocou o Bernal em campo, já tinha tirado o Hércules, quando foi tirar o Martinelli, e o Lima, que pode jogar de volante, já tinha jogado, já estava titular como um 10 ali, já tinha saído também do time. Quando precisou de um cara para entrar no lugar do Martinelli, que frise-se aqui, tá? Fez uma grande partida ontem, gostei muito do jogo do Martinelli. Entrou o Thiago Santos como volante, no final ele faz essa troca, o Thiago Silva vai para essa posição, o Thiago Santos vem para a zaga justamente por conta dessa questão física que o Thiago Silva estava sentindo. Vai fazer exames, né? Não sei se hoje, porque ele falou de 24 horas depois do jogo, o jogo começou 7h30, terminou 9h30, então 24 horas, acho que esse exame vai ser feito amanhã, né? Porque tem que ser 24 horas depois, eu não imagino o Thiago Silva fazer o exame 11 horas da noite, acho que a clínica não está nem aberta. Então imagino que amanhã, terça-feira, o Thiago vai fazer esse exame, a gente torce para que não seja nada, né, que ele não tenha nenhuma lesão, que não perca nenhum jogo do Fluminense, porque a questão da zaga, eu já me posicionei aqui várias vezes, né? O Thiago Silva, para mim, é o melhor zagueiro do Fluminense, a gente não precisa nem discutir, né, mas da América do Sul. Mas a companhia da zaga dele que eu acho fraca. O Freitas até fez um bom jogo ontem, tá? Preciso ser justo aqui, mas não me inspira confiança, o Inácio não me inspira confiança. Para mim, o menos pior, eu gosto sempre de frisar que eu tô falando menos pior, não é melhor. Menos pior é o Thiago Santos, jogando ao lado do Thiago Silva. Mas também não é uma opção que me agrada. Então, ao lado do Thiago Silva já temos um problema, se a gente ficar sem o Thiago Silva, vão ser 2 zagueiros que não inspiram confiança nenhuma. Vai formar uma zaga com Inácio e Freitas, ou uma zaga com Thiago Santos e Freitas, uma zaga com Thiago Santos e Inácio. Enfim, isso não inspira confiança, pelo menos pra mim, tá? Não sei pra você que tá assistindo. Então, espero de coração que o Thiago Silva esteja, né, 100%, que isso aí tenha sido só um susto e que ele tenha condições de jogar, talvez não quarta-feira agora contra o Corinthians, aí poupa ele, preserva ele desse jogo, mas no final de semana contra o Vitória, que o Thiago Silva consiga retornar e estar apto ali para jogar pelo Fluminense. Eu quero dar um giro pelas categorias de base do Fluminense, porque ó, só ótimas notícias aqui em termos de xerém para você, tricolor. Primeiro de tudo, eu quero começar falando de seleção brasileira Sub-17. O Brasil foi campeão do Sul-Americano da categoria com 3 tricolores nesse elenco. O lateral direito Arthur Rian, o ponta Wesley Natan e o meia atacante Naran, todos de Xerém, fizeram parte desse elenco campeão do torneio. O Brasil passou em primeiro lugar do grupo B, fez 10 pontos em 4 jogos, e aí na semifinal foi enfrentar o Chile, que venceu por 1-0. Na final, contra a Colômbia, empate 1-1. O Brasil, inclusive, fez o gol no finalzinho, venceu nos pênaltis e se sagrou campeão. Tá aqui o meu parabéns à seleção brasileira, mas em especial aos 3 moleques de Xerém. Repito, lateral direito Arthur Rian, o ponta Wesley Natan e o meia atacante Naran. E também vamos falar um pouquinho agora do Fluminense. Ontem teve uma maratona de jogos pela Copa Rio. Na verdade, né, 2 foram de Campeonato Carioca e 1 da Copa Rio, mas foi uma maratona de jogos contra o Volta Redonda, tá? O Fluminense no Sub-15, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, venceu o Volta Redonda por 2-0. Os gols foram marcados pelo Isaac Pacheco e Rian Santos. Formação do nossos amigos lá do Xerém Stuff, portal que é referência na cobertura da categoria de base do Fluminense, é de que o Fluminense vence essa partida e segue invicto na competição, tá com 14 pontos na vice-liderança do torneio do Campeonato Carioca Sub-15. Então, primeira vitória do dia no Sub-15, Fluminense 2-0 contra o Voltaço. No Sub-17, também Campeonato Carioca Sub-17, um novo 2-0. Gols marcados por João Pedro e Caio Henrique. Esse jogo marcou a estreia do Fernando Ribeiro no comando do Fluminense,
que mantém também 100% de aproveitamento na competição, está empatado com Botafogo e Flamengo na liderança. Já no Sub-20, aí na Copa Rio, né, lá no estádio Marcelo Vieira, Fluminense passou por cima do Volta Redonda, meteu 3-0, beleza, 2 gols ali no finalzinho, né? É aquele placar que fica um pouco elástico no final. Mas o Fluminense mete 3-0, né, na estreia de Daniel Pinheiro no comando desse time, que é o Sub-20B do Fluminense. O Fluminense tem 2 equipes no Sub-20. O time que está jogando a Copa Rio é o Sub-20B. O Daniel Pinheiro está estreando ali como treinador. A molecada de Xerém venceu, chegou a 9 pontos, um a menos, né, do que o Flamengo, que está no G2 para se classificar para a próxima fase. Eu tenho aqui os gols do Flu nesse jogo para mostrar. Primeiro, tá passando aí na tela o cruzamento lá da direita, o Isaac Martins ajeitou de cabeça e o Cauã Velon fez o primeiro gol, abriu o placar para o Fluminense. E o segundo foi um lindo gol, o Janderson, de falta, fez isso aí, ó. Correu para a bola, bateu de canhota, ó, lá na gaveta, ampliou o placar para o Flusão. E o terceiro gol, para fechar ali o caixão oficialmente, né, no finalzinho da partida, foi marcado pelo Jorge Amorim. O Arthur Henrique recebeu essa bola pela esquerda, fez o cruzamento, o Jorge Amorim subiu sozinho ali na área, de cabeça, deu números finais à partida. Fluminense 3, Volta Redonda 0, pela Copa Rio Sub-20. E tem negócio fechado com ex-tricolor, fechando com o clube tradicionalíssimo aqui do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, só antes de lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá você vai encontrar o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Fazer parte é muito fácil e muito simples. Você corre no comentário fixado desse vídeo, clica no link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, aperta o botão seguir para começar a fazer parte. Dessa maneira automática e 100% gratuita, você recebe tudo do Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Estamos combinados? Vamos falar dessa informação aqui, porque o América, que vai jogar a Série A2 desse Campeonato Carioca, anunciou mais um reforço e é um moleque de Xerém conhecido da torcida tricolor. O goleiro Clever é o novo reforço do América. Lembra dele? O Clever, formado em Xerém. Lembro dele jogando algumas partidas do Flu quando o Cavalieri era convocado para a seleção brasileira. Ele tem 10 jogos com a camisa tricolor, acabou tomando 11 gols nesse período. É reforço do América para jogar essa competição. E aí vale lembrar, né, a gente já comentou aqui, o Fluminense divulgou isso de maneira oficial, que o tricolor fez um acordo com o próprio América. O Romário, né, que é presidente da equipe, esteve lá no CT Carlos Castilho. O Fluminense fez um acordo de cooperação com o América e vai emprestar alguns jogadores. O Romário falou ali de 3 a 5 atletas, né, para jogarem essa Série A2 pelo América. Então, além do ex-moleque de Xerém, ex-moleque de Xerém não, né, moleque de Xerém ele é até hoje, sempre vai ser, porque é formado pelo Fluminense, o Clever. Vão ter alguns outros jogadores do Fluminense que vão ser emprestados. Os nomes ainda não estão definidos, né? A gente ainda não sabe quais são os jogadores que vão para o América, mas vão jogadores do Flu para lá, o que eu acho muito bom, tá? Além do Fluminense estar ajudando o América, que é um clube muito tradicional, é uma pena ver o América, né, vivendo esse momento tão triste, né, de estar agonizando ali em Série A2, não joga nem a primeira divisão do estadual. Além de ajudar o América a se reerguer, o Fluminense vai dar oportunidade, vai dar minutagem, provavelmente e principalmente para jovens jogadores que estão sem espaço no profissional, né? A gente bota eles ali para jogar uma Série A2. A tendência é que esses jogadores formados na base do Fluminense, eles tenham um nível maior do que do torneio A2, então que o América consiga ser campeão, consiga esse acesso para a primeira divisão, mantendo a parceria no próximo ano. Você tem ali um time na primeira divisão do Campeonato Carioca para emprestar jogadores do Fluminense para terem minutagem, terem rodagem. A gente sabe que é muito importante para o jovem jogador estar atuando, né? Ficar encostado é muito ruim. Então, assim, claro que ele vai estar treinando no Fluminense, e assim, com todo respeito ao América, com certeza as estruturas do Fluminense, as instalações de treino, são melhores do que as do América, óbvio, né? Isso aí a gente não precisa nem discutir tanto. Mas precisa de minutagem em campo, né? Ficar só treinando. Tem muito jogador do Fluminense, tem um grupo grande, né, de jogadores que estouraram a idade do Sub-20, não existe mais o Sub-23, e eles não vão ser aproveitados no profissional. Então, botar esses caras ali para jogar no América, mesmo que seja num Campeonato Carioca A2, que não é o melhor torneio do mundo, né, em termos de qualidade técnica, é uma oportunidade boa para eles ganharem um pouco de rodagem. Tá aí, né? Quem for emprestado pelo Fluminense ao América vai jogar junto com o Clever, moleque de Xerém, que agora fechou o contrato com o Mecão.
Torcedor tricolor, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Quem é que você acha que o Fluminense deveria emprestar ao América nessa parceria? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!